estamos de volta e nessa semana estamos falando sobre obesidade, sobre os riscos do crescente número de pessoas que apresentam obesidade e também doenças associadas, o que é um risco muito grande para a saúde. E já que a gente está falando de cirurgia bariátrica, que é uma ferramenta muito importante e eficaz no combate à obesidade, eu recebo aqui no estúdio a Nadiele Silva, que é servidora pública estadual e fez a cirurgia bariátrica em 2012, há quase 4 anos, portanto, né? Tudo bem, Nadiele? Mesmo. Tudo bem, e você, Soraya? Tudo certo. Como é que foi essa experiência de passar por um procedimento cirúrgico para resolver um problema que você tinha de saúde, que, claro, para você era muito grave? Como é que foi essa experiência? Na verdade, eu acho que algumas vezes a gente precisa aceitar que é necessário algumas providências e intervenções de terceiros, porque houveram as tentativas do emagrecimento sem a cirurgia, até que chegou um ponto que os meus problemas de saúde me obrigaram a tomar uma atitude que resolvesse em definitivo o problema, né? Então, resolvi fazer cirurgia e eu já tinha lido muito a respeito. E isso foi muito bom, porque esse período que eu fui estudando e lendo sobre a cirurgia, eu entendi um pouco melhor. E quando eu fiz com muita tranquilidade e segurança. Em momento nenhum, até hoje, eu me arrependi desse passo. Certo. Agora, para as pessoas que estão em casa entenderem um pouco a tua história. Você é jovem, você fez a cirurgia, você tinha 26 anos. 26 anos e meio, faz 3 anos e meio. Você sempre teve problema com a balança? Na sua infância, na sua adolescência, como que era? Sim, eu sempre fui a criança fofinha. É mesmo? Sim. Fofinha, mas assim, não era nada que fosse preocupante. Quando, na minha juventude, eu era aquela moça cheia de curvas e que vivia controlando a alimentação. Certo. Até que eu tive um problema sério na minha família e eu acabei entrando em depressão. Aí, nesse período, eu ganhei muito peso. É aquela coisa que você fecha os olhos quando você acorda. Essa não sou eu. Você se depara e não é você. Aí, a partir daí, na época, eu sempre fiz muita atividade física. Sempre fiz atividade física. Fazia o quê? Mas academia? Algum esporte? Eu fazia muita atividade física na academia com aula de cardiovascular mesmo. Eu fazia muito jump, fazia muita bicicleta. Mas aí, eu sempre estava dentro de um peso aceitável, mas com sobrepeso já. Era um peso que eu me escondia na roupa, eu conseguia me sentir confortável, né? Mas aí, depois desse período que eu ganhei, eu devia ter o quê? Uns 10 quilos acima do peso normal. A tua altura é? 1,61 m. 1,61 m. Então, na época eu tinha 65, 70 quilos. Em 75 eu ainda me sentia bem, mas aí depois que eu ganhei esse peso, que eu entrei em depressão efetivamente, aí eu ganhei mais 30 quilos. Puxa vida. Com a cirurgia eu eliminei 40 quilos, né? Mas assim, daí nesse período já não tinha mais roupa que servia, nada ficava confortável, você não se sente mais à vontade nos lugares. Você passa por uma situação que o ser humano se adapta. Mas eu não sabia que me fazia tão mal. Só após a perda do peso é que eu cheguei à conclusão do quanto foi saudável para o meu psicológico ficar bem de novo comigo. Uma coisa que eu achei interessantíssimo, que eu gosto mesmo de saber como era antes, né? Porque a pessoa que passa por uma cirurgia bariátrica, ela passa por uma situação psicológica diferente também. Ela muda, claro que muda a vida da pessoa. E uma coisa que ela me contou e que eu achei muito interessante foi a questão dos teus relacionamentos, né? Quando você emagreceu, quando você ficou feliz que você percebeu que adquiriu saúde de uma vez por todas, você fez uma resolução com relação, né? Eu achei interessante isso, ela vai falar, ela vai contar pra gente. O que você decidiu naquele momento? Me colocando numa situação constrangedora. Mas assim, eu nunca tive problema com relacionamentos, mas na época do meu ganho de peso, eu me sentia desconfortável. Existem pessoas que estão no sobrepeso, mas elas se sentem à vontade
e não há mal nisso. Eu não vejo mal em a pessoa ser obesa, né? O problema é quando afeta a saúde. Os problemas de saúde foram o que me impulsionaram com vontade. E aí, nesse dia, quando eu comecei a emagrecer, que eu percebi que as pessoas passaram a se posicionar comigo de forma diferente. As que me conheciam e as que não me conheciam. Então, com relação a relacionamentos mesmo, eu decidi que quem me conhecia antes e nunca tinha entrado em contato comigo ou tivesse me procurado, se não surgiu interesse antes, não teria por que surgir interesse depois. Porque eu ainda brinco com essa história dizendo que a embalagem só estava mudando, né? O conteúdo continua o mesmo. Mas isso é muito importante, né, Gélia? Porque a gente sabe que existe preconceito com pessoas obesas. Existe. A gente sabe que existe. Por favor, a hipocrisia é dizer que não, né? Isso no mercado de trabalho, na vida social, isso a gente entende que é latente, né? E você passou por alguma situação que você percebeu isso antes ou depois? Isso ficou visível para você? Antes eu não percebia, porque é como eu falei, o ser humano se adapta demais às coisas. Então você acha que a pessoa não confiou em você porque você é nova, sabe? Que você está trabalhando há pouco tempo. Não por características físicas suas, de maneira alguma eu achava que o meu peso pudesse influenciar a tal ponto. Mas após isso, parece que eu passei a ser mais competente. Parece que o meu trabalho... assim, claro, os meus colegas de trabalho me conhecem, então com eles as coisas não mudaram. Mas com terceiros que não me conheciam o suficiente, parece que passaram a confiar mais. Que coisa. As pessoas não conseguem entender com relação ao preconceito, com relação à obesidade, porque nunca passaram por isso. Como um negro pode dizer o seguinte, que há o preconceito com relação à cor. Sim, existe muito preconceito com relação ao peso também. E só quem literalmente está na pele, sabe? Só quem está naquela situação é que consegue ver aquilo. E eu não consegui ver enquanto eu não mudei. Né? Isso é muito triste. Inclusive, eu acho que não só uma campanha para emagrecimento, precisaria de uma campanha para que as pessoas respeitassem o outro. O mundo está faltando muito isso, né? O respeito ao outro, o respeito às suas características, porque não é porque a gente convive com elas que às vezes a gente aceita elas. Sem dúvida, né? As dores do mundo, né? Cada um tem a sua, e se a gente não entender e não se colocar no lugar da pessoa, realmente vai ficar quase inviável sobreviver. Bom, certamente quando você optou pela cirurgia bariátrica, você passou por uma equipe multidisciplinar, né? Por um acompanhamento prévio, para que te desse até essa base para entender o que ia acontecer depois, porque mudanças significativas acontecem. Como é que foi essa preparação para a cirurgia e como é que foi depois? Sim, eu acho que Deus prepara o nosso caminho, né? E isso que é muito especial, porque eu encontrei uma equipe que eu pudesse confiar. Eu já tinha o meu médico, o meu gastro, e a primeira vez que eu pensei a respeito, mas que eu não aceitava, eu fui conversar com ele. E aí ele comentou o seguinte, sim, você pode fazer. E isso me assustou, porque eu achava que ele ia pedir para eu tomar atitudes de mudanças. Mas não, a partir daí ele deixou as portas abertas para esse assunto, né? E ele falou assim, eu vou te explicar como funciona e depois nós vamos te adaptando às coisas e sempre que você tiver dúvida, é só você marcar um horário comigo e vir aqui que a gente vai conversar quantas vezes forem necessárias, até que você chegue à conclusão que é isso ou não. Na época eu já fazia terapia, né? Mas aí eu passei a conversar com a psicóloga sobre esse assunto, que mexe com a gente. A cirurgia da bariátrica, ela não se diz relacionada somente ao peso, e sim à mente, né? Se você não estiver psicologicamente bem preparado, não tem... A doutora Cláudia, que é a nutricionista da equipe que me atendeu, foi uma pessoa maravilhosa também, que deixou tudo muito claro. Olha, o preparo vai ser assim, depois vai funcionar de determinadas maneiras. Quando eu voltei a me alimentar com... ela me passou bem certo a dieta, de como seria a parte líquida, a pastosa, depois todas a inserção da comida novamente.
E uma das coisas que foi bem marcante, que eu vi que eu tenho várias pessoas conhecidas que sofrem disso se você não trabalhar bem o teu psicológico para forçar a alimentação, por exemplo, a carne e tudo mais, que é um pouquinho mais difícil no começo, depois pode ser que alguns tipos de carne você não consiga comer. Então, assim, no começo, como eu fui muito consciente pelas orientações deles e segui de acordo com o que eles me passaram, seguir a risca, não foi algo difícil, porque eles me deixaram muito consciente. Eu estava muito aberta para isso, por isso que a parte psicológica eu achei que influenciou demais. Pelo menos para mim, né? Existem pessoas que conseguem se adaptar fácil às situações, mas eu estava aberta. Quando dizem que não há mágica, e não há mágica mesmo, né? Tudo é mérito também do paciente que se esforça muito, que faz esse treinamento psicológico, que se prepara e que se abre, né, para esses profissionais, porque não existe milagre mesmo, né, gente? Sempre existe um alto teor de sacrifício pessoal, e a Nadiele está dizendo isso aqui, eu tenho certeza que não foi fácil, nada é fácil, e o pós-cirúrgico também certamente não foi fácil, né? Como é que você se adaptou daí nos primeiros meses a isso tudo? Teve apoio da família? Como é que foi dos amigos? Eu repito novamente, Deus vai preparando as pessoas em volta da gente, sem dúvida. Desde a equipe e a minha família. Sem dúvida. Porque sem o apoio da minha família, com certeza, o resultado teria sido outro e talvez o resultado não teria sido bom. Porque a minha mãe, a minha irmã estavam ali em volta o tempo todo, os meus amigos procurando, pedindo ajuda do que nós vamos fazer. Então, assim, a partir dali, quando eu voltei a me alimentar, que eles queriam me convidar para um jantar, eles ligavam. O que você pode comer? Eu falei, gente, eu posso comer tudo, né? Eu posso, a minha vida não mudou. Isso, tudo dentro do seu limite. Na verdade, o que acontece? Hoje, eu sou uma pessoa normal. A minha alimentação voltou ao normal, é tudo. E os cuidados que eu devo ter com relação ao peso é o mesmo de uma pessoa que não fez a cirurgia. O risco, porque tem gente que acha que a cirurgia é literalmente a tábua da salvação e nunca mais você vai engordar. Não, tem muitos casos que eu conheço das pessoas que voltaram a ganhar o peso. Então, assim, a regra continua a mesma. Certo. É só o período pré e pós-cirúrgico, pouco tempo após, que há um cuidado por causa da cirurgia. Sem dúvida. Hoje em dia, os meus cuidados são os mesmos de uma pessoa que não fez a cirurgia. Às vezes até menores, né? Porque as pessoas perguntam muito, tá? E as suas deficiências de vitamina e tal? Eu não tive nenhum problema de anemia forte, sabe? Eu tomo um polivitamínico, mas assim, existem várias pessoas que não fizeram e que tomam também. Então, não houveram prejuízos, mas com certeza foi porque todas as determinações feitas eu tenho seguido. Até hoje eu continuo vindo com frequência ao meu gastro, fazendo a endoscopia agora de forma anual para acompanhamento, e o meu endócrino eu vou a cada 6 meses. Assim, eu tenho que manter o controle. Sem dúvida. Né? É muito clara essa exigência que a Nadiele faz com ela mesma, né? Eu acho que se todos os pacientes fossem assim, meu Deus, os médicos iam fazer festa, porque é difícil, né? Tem casos que a gente sabe que é difícil. O paciente, ele não se submete a todo esse rigor, porque é um rigor, é rigoroso, não é milagre, e isso é muito claro. O que me chamou a atenção em você não foi só sua beleza física, né? A Nadiele é uma moça muito bonita, uma jovem muito bonita, tem olhos lindos, mas é essa determinação, né? Essa imposição que ela fez, a autoimposição que ela fez, de fazer tudo dar certo. Nadiele, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa, passando por esse tipo de problema, porque a obesidade é um problema muito sério, e a pessoa que hoje passa por isso sofre muito, a gente sabe, a gente tem acompanhado inúmeros casos, os familiares também. E eu acho que isso é um alívio para quem está ouvindo e te vendo e dizendo, olha, ela é um modelo a ser seguido, né? Você se espelha de repente nessa determinação, não na aparência física, tá? Como ela falou, isso aqui é embalagem, né? As embalagens mudam. Agora o conteúdo, né? Isso que determina, eu vou conseguir, eu vou ser determinado como ela
e vou dar um novo rumo para a minha vida. Isso é muito importante. Então, eu quero agradecer muito, porque não é todo mundo que quer se expor também, né? O que eu particularmente acho uma bobagem. Quando a gente obtém sucesso em alguma fase da vida, a gente tem mais é que mostrar para as pessoas, para inspirá-las, né? Para inspirá-las. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, desejar muita saúde para você. Obrigada. Tá? E que você continue com essa determinação toda aí ao longo da sua vida. Para algumas coisas é necessário, às vezes as atitudes, né, fazem mudanças enormes que a gente não imaginava que podiam ser tão boas. E eu agradeço a todas as pessoas que estavam por perto de mim nessa época, porque elas foram essenciais com certeza. Nós precisamos cuidar da gente, né? Não só trabalhar, né, mas cuidar da nossa saúde, porque é dela que a gente depende para chegar lá na frente. Tá certo. Olha, Obrigada. Modelos de honestidade, de competência, de caráter, de gestão, de saúde, eu faço questão de mostrar aqui. A gente vai para um rápido intervalo comercial.